Programa Rumo Certo. O programa da Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional, fazendo valer os seus direitos como cidadão. No programa Rumo Certo de hoje, nós vamos conhecer, no quadro Ciência e Tecnologia, a história dos jogos até o advento dos games digitais. No quadro Trabalho e Capacitação, vamos conhecer o curso técnico de animação gráfica para jogos eletrônicos que vem atraindo muitos jovens. E mais, quais as principais dúvidas e cuidados em relação ao trabalho em altura? Corre um risco sério e muito grave de acidentes com mortes. E no bloco Cidadania, falamos um pouco mais sobre direitos do cidadão. Sabemos que mais do que uma obrigação, um cumprimento legal, é uma questão de consciência e de cidadania e até de educação. Tudo isso nós vamos conhecer agora, no programa Rumo Certo. Palavras fortes e positivas se ligam aos jogos de esforço físico ou mental. Diga-se otimismo, alegria, energia, prazer, aprendizagem e confraternização. Difícil saber quando a humanidade inventou os jogos. Sabe-se através desta pintura de decoração de túmulo que a rainha Nefertari costumava se entreter com um jogo de tabuleiro que lembra o xadrez. Sabe-se que os gregos antigos promoviam os jogos em homenagem aos deuses que habitavam o Monte Olimpo. E ainda que romanos se divertiam com lutas de gladiadores, como hoje algumas pessoas se divertem com alguns ferozes jogos eletrônicos. Em 1958, quando o Brasil ganhava pela primeira vez a Copa Mundial de Futebol, um laboratório de pesquisas nucleares dos Estados Unidos criava o jogo Tênis para Dois. Era uma partida virtual de tênis, considerada o primeiro jogo eletrônico. Em 1962, Estados Unidos e União Soviética disputavam a corrida espacial e no mundo inteiro se imaginava para antes do ano 2000 um céu repleto de espaçonaves. Foi quando um membro do Clube dos Informatas, o norte-americano Steve Russell, criou o jogo interativo Guerra no Espaço, um duelo de espaçonaves. O invento deu-se em um tempo que computadores pequenos tinham um tamanho de um automóvel. While people who want television to do their thing entertain themselves with Odyssey. Em 1972, surge o primeiro aparelho de jogos para televisores, o Odyssey 100, que continha 4 jogos de fábrica e aceitava mais 12 jogos em primitivos cartuchos. É considerado o primeiro videogame. Odyssey, the electronic game of the future. Outra novidade é que o Odyssey aceitava periféricos, como um rifle para jogos de tiros. O inventor, Ralph Baer, desenvolveu a tecnologia a partir de um ping-pong eletrônico, que fez muito sucesso na época. Odyssey, a new dimension for your television. Now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages. Em 1983, devido a jogos pouco criativos, os videogames e fliperamas iam perdendo adeptos como rota de fuga do mundo real. Foi quando uma empresa japonesa lançou o Famicom, uma família de jogos eletrônicos mais baratos, mais práticos e mais atraentes, com enredos frenéticos e gráficos mais detalhados e coloridos.
Em apenas um ano e meio, a nova tecnologia vendeu mais de 3 milhões de unidades. No início dos anos 1990, empresas japonesas passaram a investir no CD-ROM, um disco compacto com capacidade de gravar imagens e sons. Podia armazenar jogos com centenas de vezes mais dados que os cartuchos existentes. No ano 2000, com a popularização dos microcomputadores, a mega empresa de Bill Gates anunciava um sistema de jogos com versão personalizada do Windows e arquitetura típica dos computadores pessoais. Nos anos seguintes, os próprios PCs se tornaram plataformas de jogos eletrônicos. Foi apenas o começo de uma era que multiplicou meios para jogar através da internet, na interação de alegria, prazer, aprendizagem e confraternização. Porto Iracema é uma escola que está fazendo parte do Instituto Dragão do Mar. Ela é mantida pelos recursos do Estado e nós oferecemos os cursos gratuitos em várias instâncias, desde cursos básicos, como laboratórios, até os cursos técnicos. E o curso da gente é o curso técnico em computação gráfica para jogos eletrônicos. O curso voltado para games do Porto Iracema, ele passa por várias etapas. Desde a construção, desde o conceito do que é jogo, desde o conceito do que é o personagem para o jogo, até a execução disso. Temos alunos que já conhecem um pouco mais desse universo, mas o nosso perfil mesmo é aluno que tenha a vontade de querer trocar essas experiências, que tenha uma visão cidadã também, principalmente, e que tanto faz se ele souber somente desenhar ou escrever uma história, ou já tiver uma passagem produzindo algum material audiovisual, ele será aproveitado da melhor maneira. Alguns moram do outro lado da cidade, alguns vêm de uma esfera que talvez não tivessem jamais contato com isso, mas com um poder criativo muito grande, assim, com uma camada criativa da cabeça deles muito boa. Desde criança eu fui introduzido nesse universo, né? Desde o primeiro acesso ao computador tive a oportunidade de jogar, né? E é uma coisa que veio comigo a vida inteira. E aí quando eu vi a oportunidade de poder não só jogar, mas também fazer aquilo que eu gosto, então eu só agarrei e vim. É sabido que no Brasil nós somos um grande mercado consumidor de jogos eletrônicos. Isso se configura numa oportunidade para quem quer fazer jogo, né? A gente só consome o jogo de outros países e não o nosso. Essa realidade está mudando aos poucos, nós estamos começando a ter incentivos nacionais para a produção de material em jogos eletrônicos feitos por brasileiros, por empresas brasileiras. E hoje o campo dos jogos, por assim dizermos, né, o ambiente de criação de jogos, ele está cada vez mais constante aqui na nossa cidade, na nossa região, né? É muito novo ainda, mas existem várias instituições que já trabalham com jogos institucionais, jogos educativos e assim por diante. Então o que a gente já oferece de cara para esses meninos que vão lutar junto com a gente para construir esse mercado, criar essa cadeia produtiva, é fazer com que eles produzam para fora. Hoje eu tenho modelos de mercado em que eu posso trabalhar na minha casa e fazer produção lá para a Europa, ganhando em euro. Então isso aí é um mecanismo que inclusive todos os países já usam, que é o offshore, né? De contratação de serviços nessa natureza. Mas sempre por trás a gente deixa aquela sementinha para o cara, olha também aqui para a tua cidade, para o teu país, porque o jogo está em todo lugar, né? O
curso de games aqui no Porto é uma coisa assim sensacional. A estrutura que eles dão pra gente é um negócio que foi inesperado. A gente chegou aqui e a gente viu o suporte que tinha, os equipamentos, e é realmente surpreendente para uma instituição pública. É um curso diferente, é um curso que tem um DNA da arte. Isso é muito bacana para quem tem ideias, quem tem vontade de crescer nesse segmento. Muita gente pensa que o jogo ou é só história ou é só programa. Na verdade, é um mix disso, né? E a escola Porto Iracema tem essa responsabilidade de participar da formação desses alunos. A gente percebe que muitos dos jovens, quando entram na faculdade, às vezes estão entrando sem saber nem se é aquilo que eles querem. E a Escola Porto, trabalhando nesse intervalo, a gente consegue construir esse pensamento mais amadurecido. O curso é extremamente sério e quem cai de cabeça, quem realmente quer produzir um material consistente, eles realmente vão se dar muito bem. Assim. E apesar de serem jovens, muitos já estão bem focados, já sabem o que querem. A princípio, aqui no Brasil, como o mercado está começando a crescer agora, né, a ideia é trabalhar como produtor independente, né, ou fazendo um projeto meu, ou vendendo para empresas que desejam uma arte específica. Eu fico bastante empolgado por conta disso, assim, né? É surpreendente. Alguns alunos da minha turma passada do Porto, alguns já dão aula no Porto, né? Alguns já foram assim, se dedicaram bastante, se tornaram profissionais. E hoje, em algumas disciplinas, como a de ilustração, por exemplo, já tem ex-alunos que hoje são professores convidados daqui, né? Eu escolhi fazer o curso de games, porque eu estava procurando me especializar na área, na época eu já estudava, estava estudando produção de games. E no curso tinha algumas cadeiras que eu queria fazer, que no caso era modelagem 3D e um pouco de animação. Atualmente eu estou trabalhando como modelador 3D na ProPixel e Level Designer. Na área que eu trabalho atualmente, o curso me ajudou. Quando eu entrei no curso eu não sabia modelar. No caso, o curso tinha uma cadeira de modelagem, então eu fiz essa cadeira e fui me especializando depois, né? Fui aprendendo, fui estudando mais, eu tive a base para poder estudar mais o 3D. Foi o curso que abriu as portas para mim estudar o 3D. Nós fazemos um curso de 2 anos, esse curso tem um processo seletivo, por ser gratuito, a gente faz uma entrevista com as pessoas, elas trazem algum material, a gente conversa com elas, e esse processo seletivo vai de jovens de 15 anos até pessoas que já estão concluídas o ensino médio, é um curso subsequente, né? Quem se interessa pela área, não só por essa área, também as áreas de audiovisual e coisas que a gente tem aqui no Porto, é muito bom, muito interessante, né? Tem total suporte da equipe e é isso. O Porto é um lugar assim, esplêndido para o pessoal que quer aprender em relação a essas coisas. O Departamento de Comunicação Social da Assembleia Legislativa do Ceará, além de TV, rádio e presença nas redes sociais, publica todo mês o jornal AL Notícias e a cada 3 meses a revista Plenário. O jornal traz informações sobre o cotidiano da Assembleia, com notícias sobre a atuação parlamentar, sobre o trabalho das comissões e assuntos de interesse da população. Já a revista, além de registros da atividade parlamentar, aborda temas que marcam o Ceará do nosso tempo. São artigos, estudos e reportagens sobre turismo, economia, cultura, meio ambiente, educação, saúde, combate às drogas, responsabilidade social e tantos outros temas. Presente, futuro e passado, em textos ricos de informações e imagens que falam por si mesmas. Quais os riscos de se trabalhar em altura?
Os trabalhadores que exercem atividade em altura correm um risco sério e muito grave de acidentes com mortes ou acidentes com sequelas graves. Esse tipo de atividade ele se tornou tão precarizado de uma forma que, em função do número de acidentes, que foi criada uma norma específica somente para a atividade em altura, que é a NR35, Segurança em Trabalho em Altura. Quais as proteções que devemos ter para trabalhar em altura? Os trabalhadores que exercem atividades em altura devem atender especificamente a norma NR35 de segurança em trabalho em altura. Os funcionários ou empregados devem ser devidamente capacitados, não se pode fazer atividade sem essa capacitação por uma pessoa qualificada, um instrutor qualificado em 40 horas de aula que envolve altura e também de resgate. E todos os funcionários devem ter seus equipamentos individuais de proteção, como cinto de segurança, botas de segurança, capacete de segurança, óculos. Todas as cordas envolvidas na atividade devem ser checadas e verificadas e atenderem à norma, com o objetivo principal de reduzir o número de acidentes e as sequelas em caso de algum sinistro envolvendo altura. O que as empresas devem fazer para dar segurança a esses empregados? As empresas que, porventura, tenham trabalhadores que vão exercer atividades em altura precisam atender às informações e os indicativos da norma regulamentadora NR35 do Ministério do Trabalho. Lá prevê o planejamento da atividade, prevê a capacitação dos funcionários envolvidos nessa atividade em altura, prevê também a obrigatoriedade de ter o atestado de saúde ocupacional emitido pelo médico do trabalho específico para o trabalho em altura, além da informação com relação aos equipamentos de proteção individual, do cinto de segurança, botas de segurança, capacete, óculos e demais equipamentos de segurança. As cordas que envolvem a atividade, os equipamentos como andaimes ou qualquer outro tipo de equipamento de apoio devem ser checados e aprovados pela Engenharia de Segurança do Trabalho para que se exerça essa atividade com a devida segurança. Gente, todo mundo conhece a lotação que é os ônibus aqui nessa cidade. A minha vizinha, a Catiana, ela tá grávida de 6 meses. Teve que pegar uma condução para fazer os exames de rotina. Ela, com muito sacrifício, subiu no ônibus, pagou a passagem e foi andando devagarzinho pelo corredor lotado, na esperança que alguma alma caridosa cedesse um lugar para ela sentar. A Catiana é daquelas pessoas que tem a alma repleta de gentileza. Ela é tão gentil e de boa fé que não percebeu que alguns passageiros se faziam que estavam dormindo, uns ficavam mexendo no celular com fone de ouvido, outros olhando para a janela não sei para onde. Enquanto isso, a Catiana espremia o bucho no assento. Acabou que ela foi a viagem inteira em pé, no ônibus lotado, e ninguém cedeu uma cadeira para ela sentar. Tá certo um negócio desse, rapaz? Bom, a questão do respeito ao assento prioritário no transporte público coletivo para o Sindônibus é de grande relevância. Nós procuramos tratar esse tema sempre através de capacitações para os nossos operadores, mas também por meio de campanhas educativas dirigidas a toda a população de modo geral, pois acreditamos que o respeito a esse direito
ele faz toda a diferença na boa convivência, numa questão de cidadania, principalmente em relação ao idoso, aos usuários portadores de mobilidade reduzida. Temos algumas campanhas dirigidas a cada um desses públicos. Em relação aos idosos, por exemplo, recentemente tivemos uma campanha em parceria com a Defensoria Pública, que é a campanha Idosos Primeiro. Esse público com mobilidade reduzida que a gente trata, ele se divide em pessoas com mobilidade reduzida permanente e aquelas que têm uma mobilidade reduzida temporária. Um exemplo do temporário, pessoas que sofreram com acidente, estão usando muletas, as gestantes, né? Pessoas com crianças de colo, e temos também aquelas situações que são permanentes, os deficientes físicos, auditivos, visuais, os idosos, enfim, é uma gama de usuários e de cidadãos que precisam de um cuidado especial por parte dos nossos operadores e da população em geral. No caso, um exemplo seria as gestantes, né? São pessoas que realmente precisam desse apoio, dessa consciência. A gente sabe que fisicamente o corpo da gestante ele sofre modificações durante esse período. Afeta a questão de peso, equilíbrio, e tudo isso tem que ser levado em consideração até como uma medida preventiva, porque num veículo em movimento, uma pessoa que está gestante ou com a criança de colo, ela não tem de fato o mesmo equilíbrio, a mesma força para se manter ali em pé dentro do veículo. Então, até para evitar um acidente, uma coisa com uma gravidade maior, né, a gente precisa entender e respeitar esse direito. Nós trabalhamos esse tema de uma forma dirigida aos profissionais, porque eles também são orientados através de treinamentos, enquanto conduzirem o veículo, estarem sempre pedindo a colaboração dos usuários que estão dentro do ônibus para respeitarem esse direito. E sabemos que mais do que uma obrigação, um cumprimento legal, é uma questão de consciência e de cidadania e até de educação. Né? Procuramos por meios diversos, em palestras, em reuniões, em treinamentos, em campanhas, enfim, de um modo bastante amplo, trazer essa consciência da população à tona para que na prática isso se dê, né, com respeito e com devido respeito às pessoas de um modo geral. Rumo Certo. É a Assembleia Legislativa direcionando os cearenses no caminho da qualificação profissional e fazendo valer os seus direitos como cidadão. Até o próximo programa.